Paulo Fashion Week atrai toda a imprensa da moda do Brasil e de vários cantos do mundo. Mas afinal, qual é o trabalho da imprensa especializada em moda? Olha, o trabalho da imprensa, assim como a gente estava falando que a indústria da moda veio crescendo e se profissionalizando, eu acho que a história da imprensa de moda também correu paralelo, está correndo paralelo com isso. Então, o que eu acho legal também é que assim, a nova geração, além de querer ser estilista, também está querendo ser jornalista de moda, também está fazendo curso. Eu estou vendo várias palestras de cursos que as pessoas estão querendo inventar, criar, tem curso técnico, então eu acho que tá super legal. A gente passa, quando começam as semanas de moda, sobretudo a Semana de Moda de São Paulo, a gente passa a publicar artigos e matérias, reportagens, diariamente, não mais semanalmente. Então eu tenho que estar envolvido com a moda praticamente o dia inteiro, eu diria 24 horas, porque inclusive o período que eu durmo, eu devo sonhar com isso, com a produção disso, elaborar essas coisas todas que aconteceram. Então você fica entregue a essa atividade durante, digamos, 7, 8 dias ou mais, reunindo São Paulo e Rio, dá uns 15, 20 dias. Tem a preparação e depois tem os balanços, etc. Sem dúvida nenhuma, são as semanas mais exaustivas do ano pra gente. Se você for pensar só em Brasil, você passa 15 dias que você tem que acordar sempre cedo. Vou pensar só para começar com a parte física da coisa. Você tem que se deslocar várias vezes ao dia, seja da Bienal para um desfile que é na Sala São Paulo ou da Sala São Paulo para um desfile que é no Iguatemi, até lá dentro. A Bienal é um espaço gigantesco. A Marina da Glória, onde acontece o Fashion Rio, também é um espaço gigantesco. Você tem que ficar andando de uma sala para outra o dia inteiro. Às vezes você está de salto, às vezes está frio, depois tem ar-condicionado dentro da sala, é quente do lado de fora. Isso é a parte física. Depois tem o estresse psicológico ali, que você tem que ficar ligada 24 horas por dia, porque cada coleção daquelas vai te dar um material para você trabalhar nos próximos 5, 6 meses. Então você tem que estar muito ligada naquilo. Você tem que ficar ligada em fazer as conexões, as comparações entre os desfiles. Então, o que vai ser tendência, o que entra, o que sai, qual é a cara daquela estação. Então você tem que estar com a cabeça muito, muito boa ali, muito centrada naquela situação. Porque se você ficar pensando na morte da Bezerra em um desfile, você já perdeu aquele desfile e você já não vai conseguir. As críticas são contínuas, né? E a gente tem que buscar também reportagens, buscar algo que seja interessante para o leitor em geral, porque o jornal ele é dirigido não para o meio da moda, mas ele é dirigido para o meio da moda, inclusive, mas sobretudo para a massa de leitores da Folha de São Paulo. Isso implica em que eu deva fazer um jornalismo, vamos dizer, muito mais aberto, muito mais interessante para uma gama maior de leitores. E o mundo fashionista? O que acha dessa imprensa? O que me incomoda é quando eu vejo que os jornalistas estão realmente procurando tendências. Quando eles querem, depois de uma meditação, apontar tendências. Então agora vamos usar xadrez, agora a moda é isso, é aquilo. Isso para mim é o que eu acho que pega o trabalho do jornalista e deixa raso. Porque num país multicultural como o nosso, num país internacional como o nosso, né? Não só pela possibilidade que a gente tem de estar no mundo, como o mundo de estar aqui, eu acho que cada vez mais as tendências se diluem, cada vez mais as direções se mesclam, se misturam e cada vez mais você vai ver a liberdade falando mais alto. Existem códigos, existem silhuetas, existem direções de parâmetros que são fugazes, que são rápidos, que são daquele momento. Você realmente achar que você vai conseguir arbitrar e dizer o que é bom, o que não é, o que deve ser usado, o que não deve, um pouquinho de pretensão. Você vê alguns editores de moda que não conhecem tecido, que não sabem diferenciar nylon de seda. E você vê isso, tipo, eu já vi assistindo o desfile de amigo, o editor falou assim, nossa, que lindo, esse casaco de nylon. Era um casaco de tafetá de seda. Que assim, é no mínimo R$60 de diferença o metro.
Eu acredito mais quando a pessoa tem uma vivência na moda e fala a verdade. Eu até gosto de crítica negativa embasada, na verdade, porque você se sente meio confrontado, é gostoso, assim. Quem me ensinou muito foi a Regina Guerreiro, que é a primeira editora de moda desse país, e eu trabalhei com ela, fui assistente dela durante algum tempo. E ela me ensinou que a primeira coisa quando a gente vai cobrir um desfile é ir no backstage, no camarim. Né? Porque hoje em dia você olha um desfile na passarela, você não sabe exatamente que tipo de tecido aquilo é, porque a tecnologia mudou muito a aparência das coisas. Então você olha aquilo, acha que é um tweed, mas na hora que você vai lá no backstage você sabe exatamente qual é o tecido, quais são as intenções que o estilista quis falar com essa coleção, porque release, se a gente for ler um release, né, às vezes são muito absurdos. Você lê um release e fala muito da fantasia da coisa e fala pouco das questões técnicas que estão envolvidas dentro disso. O que eu digo é assim, ou você conhece o trabalho da pessoa para fazer a crítica, ou você faça uma coisa descritiva. Não faça crítica. Você apenas diz, foi feito tal, a pessoa apresentou essa coleção que mostrou isso, você dá uma informação, mas a menos que você conheça o trabalho para dizer, melhorou da última, na anterior era isso, você entende o que ela está fazendo, e aí você pode fazer uma crítica razoável da pessoa. Você conhece o espírito da pessoa, você sabe como é que ela costuma trabalhar, e você pode dizer, poxa, ela mudou de caminho, ou ela está aprofundando a pesquisa dela, ou ela pegou um novo rumo, mas para isso você tem que conhecer. Quem escreve em site, por exemplo, que tem que acabar um desfile, correr para a sala de imprensa ou para os lounges, escrever sobre um desfile, para imediatamente já ir para outro, quer dizer, às vezes passo o dia inteiro, eu percebo no fim que eu não comi nada. Assim, das 7 horas da noite eu falo, nossa, mas eu comi o quê? Uma empadinha na saída do desfile de não sei quem. É muito, muito, muito corrido. Assim. Acaba a temporada, geralmente eu tenho uma amidalite, uma lusites. Eu já ligo pra minha médica, ela fala it, né? Rinite, uma loucura. A grande diferença entre as mídias, sem dúvida, é o timing. A atualização do site como eu sempre disse, histérica, então eliminou, eu venho de jornalismo impresso, né? Então a gente conseguiu eliminar, obviamente, todo o processo industrial, então fez com que a velocidade da informação se acelerasse muito e pudesse ser alcançada por muito mais gente. Isso foi, acho que, a grande revolução que a internet imprimiu no mundo, sem dúvida, e na moda. Acho que a internet é determinante na moda, principalmente também para a moda internacional, que traz o acesso para a gente, por exemplo, a um universo que era bastante restrito. Os comentários e a crítica de moda feita online é de grande responsabilidade, porque você tem que ter um mínimo do conhecimento do trabalho da pessoa, porque afinal das contas você está julgando um trabalho que vai representar 6 meses da vida de uma indústria, né? Então você não pode ser leviano nisso. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, são a história da Bloglândia, os blogs. Os blogs, olha, o pessoal tá demais. Eu confesso que tem 3 ou 4 blogs aqui do Brasil que eu entro 3 vezes por dia. Mais do que alguns sites, que eu entro todos os dias, mas entro uma vez, ou um dia sim, um dia não. Mas tem alguns blogs, assim, que, eu não sei, assim, tem um frescor, assim, sabe? Não sei, eu acho que é uma coisa diferente, assim, porque não é uma coisa tão profissional, mas é uma opinião legal também, porque é quase como se fosse uma pesquisa de consumidor. Você tem desde o blog que serve para vender uma determinada coleção de um estilista novo, você tem os blogs de moda de editores de moda importantes, que hoje em dia eles têm que ter um canal de comunicação mais direto com o leitor, como você tem os blogs diletantes ou de moda de rua, que são bastante importantes também para as pessoas entenderem para onde ou para que grupos de moda que a gente está falando, e blogs que falam exatamente, podem se aprofundar mais em determinado assunto. O mais legal do blog é que você é a sua própria pauta. A seguir,
Um pouco do trabalho do fotógrafo Márcio Madeira na São Paulo Fashion Week. Márcio Madeira clica o mundo da moda em todos os continentes. Ele nos mostra como é o processo de fotografar num grande evento. Quando eu comecei a fazer essa profissão, o trabalho de fazer desfile de moda não era valorizado, era um trabalho menor do que de paparazzi, entendeu? E com a evolução da tecnologia, quer dizer, o autofocus em 89 foi uma coisa muito boa, e depois veio o digital, então hoje a qualidade das fotos é estupenda, os fotógrafos também melhoraram bastante com o tempo, e hoje nós chegamos à excelência das fotos, e hoje é uma profissão valorizadíssima. Acabou o desfile imediatamente, tem uma menina que vem e pega o cartão, ela está por aí já, não sei onde ela está. Bom, ela pega o cartão e ela corre lá para o escritório, que fica ali naquela torre central, onde nós temos ali 15 pessoas, e ela dá o cartão para a pessoa, que é descarregado automaticamente, rapidamente, e já é feita uma primeira edição, tem duas primeiras edições, uma primeira edição para o site oficial do São Paulo Fashion Week e 3 edições para 3 outros sites. Sou o Renato, sou assistente do Photosite de edição, e essa é a hora que eu tenho que sair correndo para levar os cartões dos desfiles dos fotógrafos da equipe. Acabei de chegar para entregar os cartões. Vamos nessa? Desfile da Cavaleira. Essa aqui é a Júlia, ela é a verdadeira que faz a correria do cartão, mas no improviso eu tive que fazer, eu também faço esse trabalho. Explica um pouco para eles o que acontece agora. Ele deveria ter colocado post-it no cartão com o nome de cada fotógrafo para a gente saber exatamente de qual câmera e qual desfile veio cada cartão, entendeu? Para a gente já baixar aqui e ser tudo lindo, entendeu? Eu dou o cartão aqui para a menina, eu pego meu material e saio correndo, porque eu tenho que fazer Alexandre Ercovitch também para ele. Ser estilista é sonho de muita gente. Mas o que é preciso para ser um bom estilista? Um bom estilista não é aquele só que desenha roupa comercial. Um bom estilista pode ser esse que cria imagens históricas. E vamos supor que esse estilista que criou uma imagem histórica tivesse uma loja, eu ia querer ter uma camiseta desse estilista, por exemplo. Então, ele, por ter criado essa imagem, para mim ele se tornou comercial, me despertou o desejo de ir até a loja dele, ou o espaço que ele vende as suas roupas, ou as suas ideias, comprar uma das suas ideias. Você olhar e identificar uma roupa bem feita, você saber que aquilo realmente foi pensado por uma cabeça que entende de todos os processos. Eu acho que o destaque está isso, é o estilista entender, acima de tudo, de acabamento de produto. Eu acho que o bom estilista é aquela pessoa que coloca a mão na massa, que trabalha pra caramba, que acorda cedo, que carrega rolo de tecido quando precisa, não que você tem que fazer sempre aqui, sabe, que pesquisa pra caramba, que trata bem a tua equipe, trata bem as costureiras, trata bem a faxineira, sabe, tem uma sensibilidade de fazer todo mundo participar. Isso eu acho que é o fundamental. Moda vem de modo, vem de costume, e eu acho que se você não está atento a isso, aí você começa a ter um processo autista e esquisito. Eu não acredito em estilista que acha que o mundo não o compreende. Né? Na verdade, você é um filtro desse mundo. Então, assim, eu processo, eu vejo as coisas, eu processo e devolvo. Né? Na verdade, eu dou para isso uma casca. Eu costumo dizer que na verdade, um estilista, ele ganha a minha admiração e sei lá, quando ele consegue se tornar um mercador de sonho. É que nem diretor de cinema.
Você está assistindo um filme, você sabe se esse filme pode você não gostar do tema, não é a sua praia, por exemplo, filme de terror, mas você assiste um filme, você sabe se ele contou uma boa história ou não. Né? Quando a gente começa a ver um filme e começa a olhar muito a fotografia, é sinal que o filme não é bom. Né? Quando a gente sai do cinema, a fotografia é incrível, escreve, a história não foi bem contada. É a mesma coisa com a moda. O estilista bom sabe contar uma boa história com pouca coisa. Né? Ele tem 25 looks a 40 looks para contar uma história que foi desenvolvida durante 6 meses. Ele tem que saber exatamente muito sobre tecido e muito sobre modelagem. Mesmo que ele não tenha que fazer a modelagem, ele tem que entender disso. Porque é o caimento, né? É a estrutura da roupa, é os comprimentos. E ele tem que saber exatamente o mínimo de história da moda para não ter que repetir algumas coisas que a gente já viu muito. No próximo bloco, falta pouco para o desfile Cavaleira na São Paulo Fashion Week. Um lugar na primeira fila em um grande desfile é cobiçado por muitos. Mas quem tem esse privilégio? Essa coisa da fila A é um saco esse assunto, mas ele sempre volta à tona, sempre é pauta, os blogueiros ficam revoltados que sentam na fila B, as pessoas que sentam na fila A, tem muita gente que senta na fila A que às vezes nem escreve sobre o seu desfile, então eu acho esse assunto bem chatinho, tanto para minha marca quanto para a Cavaleira. Acho um saco esse assunto. Esse mapa, que é um cuidado do marketing, na verdade, assim, requer um trabalho absurdo. Porque, esse na fila A, mas esse na fila A tudo bem, mas e se a gente pôr esse na fila B, mas ele vai ficar tão chateado? Então quem que a gente pode tirar da A para pôr na B? Quem que a gente vai pôr na F? Quem que a gente vai pôr na I? Mas o I, não sei o que, pode ser um amigo seu que você queira convidar, não sei o que. Se ele não se incomodar, então é um trabalho super desgastante, assim, de tudo. É complicado porque, primeiro que tem imprensa, né? Você tem que separar imprensa, celebridade, convidado da marca. Então é um pouco complicado só conseguir dividir justamente entre essas pessoas. Tem muita solicitação e aí a gente tenta atender da forma que a gente consegue, porque A, B, C é sempre rapidamente esgotado e aí depois a gente vai tentando encaixar para atender o máximo, principalmente gente que gosta da marca, ou que é cliente há muito tempo e que faz a solicitação, ou revistas que, enfim, não fizeram solicitação para assessorias de imprensa e aí acaba chegando para a gente. A gente tenta atender da forma que a gente consegue. Depois de 2 meses em produção, chegou o dia do desfile. Faltam poucas horas, tempo dos últimos ajustes. São muitos os detalhes. In the afterlife, you could be headed for the serious strife. Now you make the scene all day, but tomorrow they'll be held to pay. In the afterlife, you could be headed for the serious strife. Now you make the scene all day. Hoje é um desfile que a gente acha que não teria que fazer mais nada, não teria que ter mudado nada, né? Depois você faz a avaliação no final do desfile. Depois dos 3, 4 dias é que você vai ver o que errou e o que não errou. Agora, 3 horas antes do desfile, não tem mais o que fazer. Nós tivemos um prazo muito curto. Às vezes a gente faz as nossas peças bem acabadas, com todos os detalhes. Só que como o tempo foi muito curto, a gente não conseguiu ver tudo que tem. Aí acaba dando algum defeito, algum probleminha, isso, e ele é bem exigente, questiona tudo. Todos os detalhes. E mesmo que eu não consiga, é isso que eu tô falando pra ele, com o tempo que eu tive, com tudo que a gente tentou fazer, ele tem tecido também que não se adapta ao modelo.
Você se explica que o tecido às vezes dá um probleminha aqui, dá um probleminha ali, a gente não consegue corrigir, mas mesmo assim ele ainda exige que a gente corrija. A todo momento, a equipe confere as etapas do processo. A Janete continua sendo a 13, mas aqui vai mudar aqui no final. Mas a levitação só tem no terceiro bloco. 27, 28. A Nathalie virou 29, é isso? Nathalie, não? Virou. Virou, 29, virou. 28, onde tá a Nathalie? A 28. Não, gente, olha só, porque esse look aqui caiu. A Cecília tinha que entrar aqui, ó. Depois do... que não é o Zamban, ali é o outro menino, é o... como ele chama? Caetano. Cristina, Cecília, Helena. Cansei de Ser Sexy com a Love Fox e eu acho incrível, primeiro porque eles têm atitude, segundo porque eles não se levaram a sério durante muito tempo e por isso chegaram onde